Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando dentro do livro do profeta Ezequiel. E como pano de fundo, ela tem escatologia bíblica. O tema do nosso trimestre fala sobre a justiça divina e o subtema fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Veja que nós sempre estamos falando dos últimos dias porque é a nossa esperança. Há um hino da harpa que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Então, nós continuamos nesta esperança. O tema da semana, que encerrará amanhã na Escola Bíblica Dominical, e a nossa reflexão da semana encerra hoje, na lição 4, fala quando se vai a glória de Deus. Este é o nosso sexto vídeo da semana, sexta reflexão. Nós temos mais 5 reflexões para trás que você deve assistir. Agradecemos a Deus, louvamos o seu nome por estarmos com a oportunidade de fazermos mais esta reflexão e convidamos você já de antemão para assistir todas. Veja aí que o irmão Daniel tem colocado todos numa capa só. Assista cada uma delas. E a desta semana principalmente porque o tema da semana chama atenção. O tema diz assim: quando se vai a glória de Deus? Daqui a pouco nós comentaremos a respeito, então você deve assistir todos, tá bom? Aproveito para te convidar para você se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, porque assim nós estaremos fazendo uma devida interação. Vamos lá, nós leremos hoje na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo de número 8. Vou fazer a leitura aqui na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia Defesa da Fé da CPAD. 1 aos Coríntios 2 e 8 diz assim, vou ler o 8 e o 9, tá bom? Aí, 8 e 9. A qual nenhum dos príncipes, na tradução Revista Almeida e Corrigida, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Pega a expressão aí, Senhor da glória, dono da glória, mantenedor da glória, detentor da glória. Versículo 9, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pois bem, nesta semana nós estamos trabalhando sobre a temática quando se vai a glória de Deus, quando a glória de Deus se vai. Por quê? Porque nos dias de Ezequiel, assim como nos dias de hoje, tinha-se uma falsa compreensão acerca da glória de Deus. A glória de Deus estaria assim subordinada, adstrita a objetos, a coisas. Quando eu digo objeto e coisa, eu estou querendo fazer uma diferenciação. Por exemplo, você tem um dia, é diferente de uma arca, então objetos e coisas. Há dias, há alimentos, há pessoas, há roupas. Tem pessoa que dá glória para óleo, ainda chama de óleo ungido. Então nós percebemos que nos dias de Ezequiel dava-se glória a tudo, menos a Deus. E Deus, quando deu a Moisés as tábuas de pedras da lei, com a lei escrita, o primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Nada está superior a Deus. O próprio Satanás, se você prestar bem atenção, quando ele rebelou-se contra Deus, ele disse, subirei, porque ele estava embaixo, subirei. E lá da banda tal eu vou estabelecer o meu trono. E serei semelhante ao Altíssimo. Por quê? Porque ele não tinha ainda a noção de como era o Altíssimo e ele não tinha ido até lá. Ele precisava subir para chegar no nível, para lá tentar ser igual. Esclarecendo que ele nunca foi. Deus, o Senhor de todas as coisas,
conforme um diálogo que Deus teve com Jó, no livro de Jó, a partir do capítulo 39, se não me falha a memória, Deus mostra que ele criou tudo. Deus mostra que ele domina sobre tudo, que ele detém o controle de tudo, desde quando, e o equilíbrio, desde quando tudo foi criado. Nós vivemos a nossa vida, desculpa a expressão, medíocre, simplesmente amanhecemos, respiramos, não cuidamos de onde vem a respiração, nos alimentamos, hoje em dia está muito fácil, o alimento está ali, fast food, na geladeira, está pronto, você vai no mercado, compra, completa ali e come. Nós não precisamos ir lá plantar, graças a Deus, o agro, né? O agro que é uma bênção para o nosso Brasil. Deus abençoe o agro, Deus abençoe os agricultores, os pecuaristas. O agro está aí preparando a comida, a gente já recebe ela industrializada, pronta na prateleira do mercado. Isso é uma preocupação, como eu tenho no outro vídeo aí, porque no arrebatamento da igreja, como é que a coisa vai ficar se o agro não funcionar, se o transporte não funcionar, se o mercado não vender? Mas tudo bem, vamos à frente. Nós temos a água que já vem encanada direto na nossa torneira, ou seja, nossa vida é uma vida medíocre, nós não precisamos fazer praticamente nada, está tudo aí. Enquanto que lá no campo, Deus continua provendo todos os animais. Deus continua mantendo toda aquela sistemática, a água continua correndo para a direção certa, o sol continua na sua posição, aliás, na sua posição, e a terra fazendo o movimento em torno do sol, sem acrescentar ou diminuir 1 milímetro, sem acelerar ou desacelerar nenhum centímetro da sua velocidade em torno do sol e de si mesma. As coisas continuam acontecendo, as estações chegam na época certa, a gente não está aí controlando quem vai fazer, quem vai cuidar, está na hora da estação chegar, não está, etc. Não estamos cuidando nada disso e tudo continua acontecendo. Isso mostrando-nos que Deus é o Senhor de tudo, mas nos dias de Ezequiel, mesmo com tudo isso, sendo Deus o Criador, o Salmo 24 diz isso, o Salmo 19 diz isso, Ele criou tudo, os céus manifestam a sua glória e etc. Aí nos dias de Ezequiel, pegaram Deus e trocaram ele por Baalins, por outras adorações. E em alguns momentos pensavam que o fato da arca estar ali presente, a glória estava garantida. O fato de Israel ser a nação escolhida por Deus, descendentes de Abraão, estava garantido. Jesus no Novo Testamento, nessa expressão, somos filhos de Abraão, Jesus disse, grande coisa vocês dizerem que são filhos de Abraão. Eu estou parafraseando. Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão, mostrando que ele cumpre a sua palavra, mas não é da forma que nós imaginamos. Lá em Romanos 9, 27, Paulo escrevendo aos crentes de Roma, fazendo uso das expressões ditas pelo profeta Isaías, Paulo deixa claro que Deus tem um compromisso com Israel, compromisso que foi firmado lá atrás com Abraão, mas que o remanescente é que será salvo, e esse remanescente é um tiquinho de pessoa assim que estará viva no momento da batalha do Armagedon, quando Jesus voltará com a igreja, que já foi arrebatada há 7 anos, voltará com a igreja para salvar Israel, e o número será bem pequeno. Deus cumpre a sua palavra, mas Deus fará justiça, a justiça divina. Deus agirá com juízo, com justiça, com equidade, com retidão, mas vai agir. Então, do jeito que acontecia lá atrás em Ezequiel, acontece hoje. Nós temos a glória de Deus determinada para objetos. E a leitura da semana, ela vem nos mostrando, como já começamos a fazer a partir de ontem, que existe alguém que tem glória, que é Deus. E no Novo Testamento nós ontem lemos vários textos, diz que quem tem essa glória é Jesus Cristo, que quem é o Senhor da glória é Jesus Cristo. Pense aí onde é que está a glória de Jesus Cristo. Primeiro, vamos tratar ali da sua aparição no Antigo Testamento. Ele aparece em teofania no Antigo Testamento. Aparece lutando com Jacó, aparece no capítulo 13 de Juízes a Manoá, pai de Sansão. Ele aparece no meio da fornalha de fogo ardente. Ele aparece a Josué lá atrás como comandante dos exércitos do Senhor. Aí quando você vem para o Novo Testamento, o Senhor diz bem assim por intermédio de Malaquias, no último versículo, nos últimos versículos, eu enviarei meu anjo, se tratando de João Batista, para que prepare o caminho para a chegada do meu enviado, do meu Messias.
Quando este Messias estava para vir, um anjo aparece a Maria, vai vendo aí, vá anotando as questões de glória. O anjo aparece a Maria e diz: salve agraciada, você vai conceber do Espírito Santo, você vai ter um filho de Deus. Olha que coisa interessante, filho de Deus. Mas como pode? Eu nunca tive contato com o homem. Não, é filho de Deus. Aí no dia do nascimento dele, numa situação totalmente adversa, numa manjedoura, num local, numa estribaria, digamos assim, os anjos aparecem no campo e anunciam lá aos pastores a chegada dele. Quem é que teve a chegada anunciada desse jeito? Tentam matar a vida dele, os anjos vêm, entram no sonho de José e ele vai para o Egito, depois mandam de volta. E assim a vida dele segue. No momento em que ele tem 12 anos, que ele comparece diante dos doutores, os doutores ficam estupefados com a sabedoria dele. Vai vendo. Quando ele completa 18 anos, os céus não suportam e Deus irrompe com a sua voz e diz: este é o meu filho. Aí ele ouviu. Mas não é só isso. Ele começa seu ministério e de sobreandar sobre as águas, ser confundido até com fantasma, a ressuscitar mortos, se transformou em uma constante. Multiplicar pães fez mais de uma vez. Mensagem simples, só com a mensagem verdadeira. E para provar que ele detém glória, ele foi morto. Ele entregou a sua vida bem na verdade. Mas ao terceiro dia, conforme prometeu, ele ressuscitou, que é a coisa mais difícil que existe ao homem comum é voltar dos mortos. Quem é que já voltou dos mortos por vontade própria? E ele voltou dos mortos. E é interessante que quando o corpo dele entrou no sepulcro, os outros corpos foram ressuscitados. Porque na presença dele, a morte, ele disse a Maria e a Marta: quem crê em mim, ainda que esteja vivo, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que lá na cruz, quando ele estava ao lado dos dois malfeitores, nenhum deles morreu primeiro, porque se morresse teria que ressuscitar, porque ele ainda estava lá. Por isso que ele chegou lá no túmulo de Lázaro e Lázaro ressuscitou. Ele chegou no velório do filho da viúva de Naim, tocou no caixão, tocou no esquife, e o jovem ressuscitou, porque ele não é o autor da morte, ele é o autor da vida. Ele venceu a morte, a morte ele subjugou. A morte vai ser lançada no inferno, entendeu? A segunda morte vai ser lançada no inferno. O inferno e a segunda morte vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, melhor dizendo. E ele, conforme nós encontramos em vários textos bíblicos, e especialmente na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim no versículo de número 8, fechando: se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Paulo que o diga. No caminho de Damasco, Paulo viu uma luz, glória, Shekinah, poder, uma luz que brilhou mais do que a luz do sol. Por quê? Porque ele é o criador do sol. Como esta luz brilhou, caiu umas escadas, Paulo ficou cego, caiu da sua cavalgadura, do seu cavalo, ouviu uma voz em aramaico, os outros não entenderam, ouviram, mas não entenderam. Depois, Paulo teve um encontro com ele, a sua mente confusa, pois pesquisou e não conseguiu compreender o que estava acontecendo diante do conhecimento que Paulo detinha. Paulo era o cara já naqueles dias. E ele vai para o deserto da Arábia. Leia aí 1 carta aos Gálatas, capítulos 1 e 2. E leia lá em Atos, quando Paulo está conversando com o rei Agripa. E leia até em Corinto mesmo, onde Paulo fala que conheceu um homem se no corpo, se fora do corpo, ele não sabe, foi ao terceiro céu. Aí um pouquinho mais à frente ele diz: olha, aí você vai entender que é ele mesmo. E lá ele pôde contemplar a glória. E quando ele voltou, ele disse: olha, eu vi coisas que ao homem comum não é digno dizer. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele está na terceira viagem missionária. Ele está em Éfeso, já está se dirigindo para Macedônia, para da Macedônia descer para Corinto. É quando ele encontra a irmã Chloe, com sua família, e de lá ele manda uma carta aos Coríntios e depois ele vai até Corinto. Paulo já tinha aqui, pelo menos, porque a questão do deserto da Arábia aconteceu por volta do ano 51 a 54. Paulo estava aqui já por volta do ano 64, então já tinha cerca de 10 anos que Paulo tinha tido a experiência de ser arrebatado em espírito e ir ao terceiro céu. E quando ele diz aqui, não crucificariam o Senhor da glória, Paulo está reafirmando a nossa ideia de trindade, a ideia bíblica de trindade, que desde que Ario, no segundo século, por causa do gnosticismo, começou a negar, e muitos grupos religiosos hoje, seguindo a linha de Ario, também o negam,
Paulo, pelo contrário, está confirmando. Paulo está falando aqui do Pai e do Filho, porque Deus tem glória e o Filho tem glória, são na mesma essência, são a mesma pessoa. O próprio Jesus disse, com aquela glória que eu tinha contigo. Os anjos, os demônios, quando viram Jesus, já entraram em alvoroço ali, porque disseram que Jesus veio os atormentar antes do tempo. Então Jesus tinha glória. E Paulo diz aqui no versículo número 9, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para nós lá com o Senhor da glória. Fechando a nossa reflexão da semana, eu gostaria muito que você entendesse que por mais que você seja inteligente, por mais que você seja sábio, por mais que você seja bonito ou bonita, por mais que você tenha talento, por mais que você tenha seguidores, por mais que o teu nome arraste pessoas, a glória só pertence a Deus. Só pertence a Deus. Sendo assim, quando você prestar um culto, você for fazer qualquer coisa ao Senhor, dê a Ele a glória, não receba a glória para você, porque está escrito que quem assim o faz, já recebeu seu galardão, já foi louvado pelos homens. E nós ajuntamos tesouro no céu, onde nós haveremos de receber a recompensa. E muitos que estarão me ouvindo também, que por acaso pegam objetos como óleo ungido, o lenço não sei o que, a areia não sei de onde, a água não sei de que, a santa lama do mar morto, folha não sei de onde. Pare com isso, meu irmão. Não passa de um objeto como outro qualquer, como esse papel aqui, ó, que rasga, pega fogo, como essa caneta aqui, ó, que o tempo se vai. Glória só pertence a Deus. E fechando, não cometamos o mesmo erro que cometeu o povo contemporâneo de Ezequiel. Vamos deixar a glória com Deus, vamos confiar em Deus. Quando você for prestar o culto, não faça subterfúgios, querendo que por causa daquele subterfúgio as pessoas sejam movimentadas, que é o que é chamado aí na crítica de neopentecostalismo. Não! Deixe o Espírito Santo agir, não extinga o Espírito e deixe ele agir. Ele não vai agir da mesma forma, ele tem formas de agir. Nós estamos falando em língua estranha sem o Espírito conceder que a gente fale, é nítido, a igreja sabe, a gente percebe. Não é necessário alguém pregar e falar em língua, agora se for falar, que seja direcionado pelo Espírito. E que dentro da orientação de Paulo, ore para que interprete, meu irmão. Aí nós estaremos prestando a Deus, o Senhor da glória, um culto perfeito. E outra coisa, vamos confiar em Deus. Usando uma frase que uma irmã mandou para mim outro dia, ele tem tudo sob controle. Legal? Deus te abençoe. Encerramos por aqui e, querendo Deus, na próxima semana nós estaremos trabalhando sobre o tema contra os falsos profetas. Eita, vai ser meio pesado isso aí, contra os falsos profetas. Amanhã te espero na Escola Bíblica Dominical, quando nós estaremos estudando esse assunto. Deus te abençoe, se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta, comente e vamos em frente. A paz do Senhor a todos.